é penetrante, tua palavra é viva, e eu preciso dela. O meu coração, a minha alma, o meu espírito e até o meu corpo precisam dela. Eu peço, Senhor, fale ao meu coração, dá-me entendimento da palavra, e que ela seja misturada com fé, para ser alimento, para me fortalecer. Eu suplico a Deus, fale ao meu coração, e que eu possa me derreter diante da palavra, e não me endurecer, mas eu possa me derreter para a glória do teu nome. Assim eu me coloco a ouvir a tua voz nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no capítulo 17 de Atos. Capítulo 17, versículo 15. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Atos capítulo 17, versículo 15. Acharam aí, irmãos? Glória a Deus. Diz assim: e os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com judeus e religiosos, e todos os dias na praça, com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleio? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o céu, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependem. Porquanto tem determinado um dia
em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os que estavam, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Glória a Deus. Irmãos, esse texto é um texto conhecido já nosso, e eu li bastante versículos dele, mais de 15, 19 versículos propriamente, que eu comecei no versículo 15, e eu quero apenas ir no cerne dele. Ele é cheio de detalhes profundos, teologicamente falando, e nós vemos aqui Deus usando o apóstolo Paulo para a evangelização de pagãos. E nós vemos aqui que Paulo chega em Atenas, enquanto ele aguardava Timóteo e Silas, que viriam também, que estariam com ele ia nas sinagogas para ter confrontos teológicos com os judeus, para levá-los a Cristo. E Paulo fazia isso costumeiramente. Paulo não ia na sinagoga para praticar judaísmo. Não, ele ia lá para expor as escrituras, porque era um nicho, era um campo extremamente propício para que o evangelho que estava nascendo, estava expandindo, pudesse ter mais aceitação. Mas o texto diz também que ele não só ia nas sinagogas, mas ele ia também nas praças. Então Paulo não perdia oportunidade. Paulo era um evangelista. Além de apóstolo, ele era extremamente evangelista. O livro de Atos, se a gente pudesse ter 3 palavras-chave no livro de Atos, as 3 palavras-chave do livro de Atos seria ascensão, descida e expansão. Porque no livro de Atos nós vemos o que? Jesus ascendendo aos céus, subindo. Logo depois nós vemos o Espírito Santo sendo derramado. E estas 2 coisas, elas determinam a expansão da igreja. A expansão da igreja está calcada no fato de que Jesus subiu aos céus. E se ele subiu aos céus, ele não ficou na sepultura. Se ele subiu aos céus, ele ressuscitou dentre os mortos. Esta era a essência da pregação dos apóstolos. Tanto é que quando Paulo prega aqui no Areópago, que era um tipo de um anfiteatro em Atenas, que era uma das principais cidades-estados da Grécia, quando Paulo prega aqui, ele vai falando. No primeiro momento era uma doutrina estranha para aquelas pessoas, tanto é que os filósofos queriam ouvir melhor, levando para o Areópago. E ele vai pregando e falando, e ele busca um ponto comum, dizendo que nós todos somos geração dele, quer judeus, quer gregos. Ele não fala assim, eu estou parafraseando agora, mas quer gregos, bárbaros, romanos, judeus, nós somos todos, conforme ele diz, de um só, de Adão, de um só, ele fez a geração de todos os homens. E ele ainda cita um dos poetas gregos, dizendo, porque um dos vossos poetas também diz o seguinte, que nós todos somos geração de Deus. Então Paulo pega aquela fala do poeta e aplica para esses filósofos, dizendo que de um só Deus fez todas as gerações dos homens. E ele vai trabalhando isso, e ele vai trabalhando
as questões teológicas, quando ele chega no ponto alto, quando ele chega no clímax da sua mensagem, quando ele diz que Jesus ressuscitou dos mortos, aí foi o divisor das águas no coração daquelas pessoas. Porque, voltando lá na questão de ascensão, Jesus subiu, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória. Isso significa para nós que ele não ficou na sepultura, amém, irmãos? Você crê no Jesus ressurreto? Amém. Glória a Deus. Você crê no Jesus que venceu a morte? Aleluia. Como diz o cântico antigo, a morte morreu, aleluia. A morte morreu, irmãos, e nós sabemos a data e o dia que ela morreu. A morte morreu lá no madeiro, ou no seio da cruz. Lá no madeiro da cruz, Jesus a venceu. Aleluia. Ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a vida dele. Aleluia. Quando uma pessoa se nega a viver para Cristo, a pessoa está profanando, ou está desdenhando o fato de que Cristo morreu por ela. Jesus bebeu o cálice da iniquidade para que nós pudéssemos beber o cálice da salvação. Aleluia. Salmo 116 diz isso: eu beberei o cálice da salvação. Então nós precisamos beber desse cálice, não o cálice da iniquidade, porque ele bebeu o cálice da iniquidade por nós. Ele chegou até mesmo a dizer: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice. Mas no mesmo momento, em obediência absoluta, obediência plena, obediência perfeita e gloriosa, ele diz: todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E a vontade do Pai era que ele bebesse o cálice das nossas iniquidades, para que nós pudéssemos então beber o cálice da salvação, o cálice da salvação que está lá no Salmo 116. Deus nos oferece o cálice da salvação. Você sabia que o maior de todos os pecados humanos é a pessoa rejeitar a oferta divina? Deus nos ofertou seu Filho Jesus Cristo, oferta pelos nossos pecados, oferta e expiação pelas nossas iniquidades. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, ele diz que Deus estava nos reconciliando consigo através de Jesus Cristo, e nos entregou à igreja o ministério da reconciliação. A igreja tem autoridade na terra para pregar como eu estou pregando agora. E quando a igreja prega na autoridade do Espírito Santo e as pessoas ouvem a voz do Espírito Santo, essas pessoas são reconectadas com Deus, porque se perderam em Adão, se perderam no jardim do Éden, mas são reconectadas com Cristo. É o ministério da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, é o ministério da reconciliação. E Deus estava ali através de Paulo. Vocês estão comigo aqui, irmãos? Deus estava ali através de Paulo no Areópago, no anfiteatro lá em Atenas, diante de muitos filósofos, homens que, conforme diz o texto, eles não se ocupavam de outra coisa, ficavam o dia inteiro só querendo ouvir novidades, filosofando. Mas Paulo chega ali, e além de encontrar um ponto comum, dizendo, mas eu não esqueci lá dos 3 pontos, das 3 palavras, daqui a pouco eu volto lá. E Paulo vai encontrando um ponto comum, dizendo que nós somos geração dele. E diz mais: de um só ele fez todas as gerações. E ele diz mais: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, conforme diz um poeta vosso, ou um vosso poeta, pois somos também sua geração. E daí então Paulo continua dizendo: já que nós somos geração de Deus, nós somos criados por Deus, nós não podemos imaginar que a divindade, que Deus seja semelhante a ouro, seja semelhante a pedra, ou a
prata ou a pedra esculpida por artifício ou por artífices humanos, por imaginação humana. Deus não habita, conforme diz o versículo 24, Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feito por mãos humanas. Aí ele começa o confronto. Irmãos, não há conversão sem confronto. Amém? Pode ver, pessoas que às vezes não se convertem porque não foram violentamente confrontadas. Porque a pessoa precisa ser confrontada na palavra. A palavra precisa colocar a pessoa na parede. A pessoa precisa sentir. Lembra do carcereiro de Filipe? Que pergunta: o que farei para ser salvo? Lembra quando Pedro pregou no dia de Pentecostes e a multidão perguntou: que faremos? Que faremos para sermos salvos? Que faremos? Varões galileus, né? E Pedro, tomando a palavra, diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Paulo começa a lhe pregar e começa a ter um confronto. E Paulo diz que Deus não habita em templos feitos por mãos. Irmãos, sabe por que Deus não habita em templos feitos por mãos? Deus habita em templo que Ele mesmo criou. E o templo que Ele criou somos nós. É o corpo do homem, é o espírito do homem, a alma do homem. Deus habita em nós. Viremos e faremos dele o quê? Morada. Deus é altíssimo, Ele é transcendente, mas Ele é imanente também. Deus habita no mais alto e sublime trono, mas Ele habita também com os contritos de coração. A palavra de Deus diz: viremos e faremos nele o quê? Faremos dele morada. Paulo ali, irmãos, ele vai confrontar. E ele fala, inclusive, para aqueles atenienses, né? Ele diz que Deus não estava ali levando em conta o tempo da ignorância, o tempo da cegueira. Mas agora quando? Não só aquele momento ali no Areópago, mas agora, na época do cristianismo, agora que a graça começou, agora que Cristo veio. Mas agora, Ele anuncia agora a todos os homens, em todos os lugares, que o quê? Se arrependam. É o que o versículo diz. E por que eles devem se arrepender? Paulo continua, Paulo é sábio. Deus, Ele exige arrependimento. Isso é confronto, amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto o ser humano se sentir que não é um pecador, ele não se volta para Cristo. O ser humano precisa arrepender-se dos seus pecados. Amém? Irmãos, prestem bem atenção. O homem não é só falho, o homem é pecador. Falha se corrige, pecado se arrepende. Falha são erros, pecado é moral. Por isso, por exemplo, você sabia que no Espiritismo não há palavra pecado? Você pode ler o livro e buscar os dogmas espíritas e você não encontra a palavra pecado, porque pecado remete ao judaísmo, remete ao cristianismo e remete ao sangue, precisa de expiação, precisa de arrependimento. Agora, falha sim, falha você encontra. Somos falhos, todo mundo é falho, precisamos aperfeiçoar, precisamos corrigir, precisamos reencarnar. Depois você vem, sofre aqui nesse mundo, morre, reencarna, volta para pagar mais algumas coisinhas, vai pagando a prestação. É as casas bahias da alma humana, você vai pagando. Você vai pagando aos poucos. Enquanto que no judaísmo e no cristianismo a palavra de Deus é explícita: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Amém? Veja que não tem nada a ver com falha. Não é assim, sem religiosidade ou sem reencarnação
não há aperfeiçoamento de falhas. Parece até bonito, né? Mas não é isso que a Bíblia diz. Amém, irmãos? A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Onde está? Hebreus 9, 22. Sem derramamento de sangue não há. E Paulo fala no Areópago que Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas agora, na graça, amém, irmãos? Aleluia. Esse agora já está durando 2000 anos. Aleluia. Esse agora, ele acontece em todos os momentos na terra, sabia? Hoje, daqui a pouco, nós vamos para casa, daqui a algumas horas estaremos dormindo, passando a madrugada dormindo, descansando, que delícia, Mas pode ter certeza que enquanto nós estivermos dormindo em outro lugar no mundo, onde já é dia, ou será dia, daqui algumas horas, alguém estará pregando o Evangelho, porque Deus anuncia agora a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. Não é que se aperfeiçoem, que melhorem. Irmãos, Deus não é funileiro. Deus não melhora e Deus não faz funilaria de ninguém. Deus, ele transforma a vida do homem. Quando uma pessoa se converte, o velho homem morre e nasce uma nova criatura. Deus não dá uma reformada. Deus não faz funilaria na pessoa. Deus não dá uma repaginada na pessoa. Deus não faz um martelinho na pessoa. Tem uma coisinha, não, essa aqui é só um martelinho resolve. Aquele lá deu perda total. Aquele ali está perdido, perda total. Mas esse aqui não, esse aqui é um martelinho. Irmãos, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sabia que todos nós tínhamos PT? Perca total. Só que perca total, totalmente perdidos. Mas Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, irmãos? Ele não veio buscar e salvar o que se havia batido, esfolado, mas o que se havia perdido. Arrependimento. Você está me ouvindo? Aleluia. Glória a Deus. Você que está ouvindo esse vídeo, você que está me ouvindo, parece redundante isso, ouvindo com o seu coração, com a sua alma, com o seu espírito. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Então Paulo prega ali, eu vou voltar daqui a pouco lá, nas 3 palavras que eu citei. Mas Paulo diz que Deus agora anuncia em todos os lugares que todos os homens, de todos os lugares, se arrependam. E daí ele progride na sua exposição. Ele diz, porque ele tem determinado, olha, ele não levou em conta o quê? O tempo da ignorância. Amém, irmãos? Só que agora ele determinou, o texto diz, tem determinado um dia, glória a Deus, está aqui o texto, ele tem determinado um dia, em que com justiça há de julgar o mundo, e ele vai julgar o mundo através de um varão, de um homem, e esse varão ele também destinou para isso, amém, irmãos? Sabia que Jesus é o juiz dos vivos e dos mortos? Ele é o juiz de todos. Jesus não virá mais como um cordeiro mudo para ser levado para o matadouro, não. Ele já veio. Agora ele virá como o leão da tribo de Judá. Ele vai pisar o lagar. Ele vai julgar. Paulo diz lá em Atenas, diante de todas aquelas autoridades intelectuais ali, os filósofos, ele diz, Deus tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio de um varão, do varão, artigo definido, que é do varão, que ele destinou, e daí ele vai progredir mais um ponto. Irmãos, o Evangelho não é confronto? É confronto ou não é? Primeiro que eles tinham que se arrepender, eles tinham que só melhorar. Eles estavam tentando melhorar todo dia. Os filósofos estavam o quê? Tentando encontrar o sentido da vida. Não é isso que é filosofia? Tentar encontrar explicações e respostas para a vida, o caminho da vida, o sentido da vida, Enfim, não é essa a propositura. Mas aqui ele diz
que Deus julgará o mundo através do varão que ele destinou para isto. E daí ele progride, aí ele chega no ponto crucial do cristianismo. Aleluia. Qual que é o ponto crucial? A ressurreição. Amém? E ele deu prova, ele deu certeza. Paulo fala para eles, deu certeza de que isso vai acontecer, fazendo o quê? Ressuscitando ele dos mortos. Glória a Deus. Irmãos, Paulo não tinha nenhuma preocupação se alguns iam escarnecer, se alguns iam zombar dele, se algum pudesse até bater nele, embora não aconteceu isso ali, né? Mas Paulo foi no ponto alto da fé cristã, a ressurreição de Cristo. É por isso que as 3 palavras de Atos são ascensão, que implica que ele ressuscitou. Amém, irmãos? Glória a Deus. Depois da ascensão, se nós não crermos num Cristo ressurreto, nós não cremos no Evangelho. Amém? Porque nós cremos em Jesus ressurreto. Aleluia. Nós não cremos num defunto. Nós cremos naquele que morreu, mas ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. E porque ele vive, podemos crer no amanhã. Porque Cristo vive, nós não precisamos temer a morte. Paulo diz que nós vivíamos com terror, com medo da morte. É óbvio, o ser humano foi criado um ser espiritual. Querendo ou não, a eternidade está plantada dentro do coração do homem. Ele pode tomar alguns narcóticos religiosos, ou ateísmo, assim, para falar, eu não ligo para a morte, esse negócio de pós-morte, não quero nem conversar. Ele pode até ficar meio grogue, meio anestesiado com relação a isso, mas no fundo, o ser humano sabe que está indo para a eternidade, que Deus plantou a eternidade dentro dele. Pode até zombar, pode até dizer, não tenho medo disso, mas a verdade é que Jesus ressuscitou. A palavra então, ascensão, descida, porque o Espírito Santo desceu. Amém, irmãos? Glória a Deus. Sem o Espírito Santo não há expansão. E a terceira palavra é expansão. A expansão do cristianismo. O cristianismo expandiu. O evangelismo, o evangelicalismo aconteceu de maneira gloriosa através da ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos e na vida da igreja primitiva. Hoje eu citei aqui, talvez um pouquinho antes da mensagem ser gravada, mas eu citei Atos, capítulo 6, versículo 8, aonde diz que Estevão, cheio de fé e cheio de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Não eram só os apóstolos, a igreja toda era tomada da glória de Deus e do poder de Deus, por isso ela ia avançando. Amém, meus irmãos? E para concluir, irmãos, como eu disse, de quinta-feira é bem escasso o tempo. Estou aqui com o relógio que está me dizendo, tem que terminar, né? De vez em quando uma olhadinha aqui, a Bíblia está diante de mim. Gostaria de ficar pregando a noite toda aqui, mas a verdade é que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Porque quando diz o texto que ela não voltou vazia lá no Areópago, quando Paulo termina, quando ele fala da ressurreição, aí então criou um horroroso. É assim, irmãos, cristianismo que não prega a ressurreição de Cristo e vida eterna não é cristianismo. Tem muitos pastores hoje que pregam só autoajuda, só mensagens voltadas para o ego do homem, mas não apontam mais a eternidade. Sabe por quê? Porque no fundo acreditam na bondade inerente das pessoas, que as pessoas são boas, que as pessoas, elas são boas, tem falhas, mas a palavra de Deus mostra o pecado inerente. A palavra de Deus diz que nós temos uma natureza pecaminosa, e que aquele que não nascer de novo não pode herdar o reino dos céus. Já pensou você ter a oportunidade de pregar o evangelho para uma pessoa uma única vez e não falar de vida eterna para ela? Falar para ela de qualquer outra coisa? Eu creio que Deus supre as nossas necessidades, que Deus abre porta de emprego,
que Deus abençoa a pessoa no estudo, na escola, no trabalho, que Deus dá uma casa para a pessoa que está precisando de uma casa própria, que Deus ele supra as necessidades de uma pessoa, mas não era esse o teor da mensagem de Paulo. Concorda comigo? Pelo menos é o que eu li aqui. Amém, meus irmãos? A não ser que a pessoa não goste de Bíblia, né? Tem muitos que não gostam da Bíblia. Tem muitos que fazem da Bíblia, sabe o quê? Um self-service. Só come o que interessa. Pega o prato e vai olhando e fala: isso aqui eu não quero. Pega o roupa, isso aqui. O Salmo 23, o Senhor meu pastor, para que chegue. Deus proclama, Deus desafia que todos os homens se arrependem em todos os momentos, em todos os lugares. Não. Forte isso aí. Agora não. E a pessoa começa a viver o evangelho do self-service. E nós temos que crer no evangelho bíblico. Paulo diz para os anciãos de Éfeso, quando se despedia dele na praia, né? Noite e dia, nunca cessei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Todo o conselho. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. E daí talvez você fale assim: mas pastor, a sua mensagem é só voltada para o céu, para o céu, para o céu. E eu pergunto: o que você quer mais? Você pensou uma mensagem voltada para o inferno, inferno, inferno? Sua mensagem voltada para o céu, 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 lindo céu, oh lindo céu. Amém, irmãos? Se uma pessoa amar o céu e viver na presença de Deus, aqui na terra, Deus cuida da vida da pessoa. A pessoa não precisa correr atrás de bênção. As bênçãos vão segui-lo. Amém, irmãos? O teu cântico diz: eu não correrei atrás das bênçãos. Glória a Deus. Só não lembrei agora a outra parte. Sei que elas vão me alcançar. Agora lembrei. Se você está lá, você pode ter certeza, você vai estar correndo nas coisas de Deus, mas as bênçãos vão alcançar você. Você está correndo nas coisas de Deus, de repente cai uma bênção na sua cabeça assim. Alcançou, glória a Deus. Mas nem estava precisando disso. Senhor, eu quero no céu. Mas tudo bem, eu vou dar uma bênção para você. Você também está precisando disso. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Diga graças a Deus. Se todos buscassem em primeiro lugar o reino dos céus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas, não todas as coisas, tá, irmãos? Isso não é teologia, não é todas as coisas. Todas essas coisas. Quais coisas? As coisas ali do contexto de Mateus. Aquilo que é necessário para a nossa vida. Deus não prometeu riqueza para ninguém. Deus prometeu suprir as nossas vidas, amém? Mas tem dois verbos ali, o verbo buscar e o verbo acrescentar. O verbo buscar se aplica ao reino, buscai o reino, e Deus vai acrescentando, amém? A Bíblia não diz buscai todas essas coisas e o reino de Deus vos será acrescentado. Já pensou Deus acrescentando o reino dele? Que inversão de coisa. A pessoa está na moleza, parecendo que tem espinha de banana na nica. A pessoa leva as coisas de qualquer jeito, e a pessoa vai buscando todas as coisas, ou todas essas coisas. A pessoa fica ansiosa pela vida, buscando as coisas da vida, buscando as coisas da vida, noite e dia e noite, diuturnamente buscando. E Deus fala assim: já que ela está buscando todas essas coisas, ou todas essas coisas, ou todas essas coisas, eu vou acrescentando o reino para ela, eu vou acrescentando. Isso é inversão. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado à força. Nós devemos buscar o reino de Deus. Nós devemos mergulhar em direção ao reino de Deus. Eu falei: eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero. Sai da minha frente, eu quero. Deus falou: não, o que você quer? Não, eu quero o reino de Deus. E diz a palavra de Deus que quando Paulo fala da ressurreição, existem 3 atitudes ali. Primeiro, diz que falando da ressurreição, uns escarneceram. Sempre, quando o evangelho é pregado legitimamente, sempre haverá um grupo que vai escarnecer. Uns escarneceram, né? Não vou entrar mais, o que é escárnio? Pense um pouco no que é escárnio. Eles escarneceram. Outros procrastinaram. Esse grupo aqui é perigoso. Sabe o que é
Acerca disso nós vamos te ouvir depois. É aquela pessoa, não. A hora que Deus quiser, eu vou me firmar. Se Deus quiser, um dia eu vou me firmar. É aquela pessoa que fala, depois. Isso se chama procrastinar, é deixar para a última hora. É aquela pessoa que fala, quem sabe? Né? Ainda a pessoa fala assim, Deus conhece o meu coração. Se uma pessoa fala para mim, Deus conhece o meu coração, eu falo, e aí que sabe, você está perdido. O problema seria que Deus conhece o seu coração. Seria bom que ele não conhecesse. Mas podia até disfarçar, esconder, mas ele conhece. E é porque ele conhece que você deve render o seu coração para ele. Amém, irmão? Mas quando a pessoa fala, Deus conhece, na verdade a pessoa está querendo se justificar. Não é verdade, irmãos? Paulo alguma vez falou, Deus conhece o meu coração. Não, eram homens tementes a Deus e que viviam na presença de Deus. Então, uns escarneceram, outros procrastinaram. Acerca disso nós vamos te ouvir. Irmãos, eu já conheci pessoas, não sei se você já conheceu, que por causa da procrastinação foram para o inferno. Eu conheci pessoas que rejeitou, foi deixando para uma hora, não teve tempo. Não teve tempo. Por isso que a Bíblia diz, se hoje ouvirdes, não endureçais. Amém? E teve um outro grupo. A Bíblia diz que, chegando alguns varões a ele, a Paulo, creram. Teve alguns que creram. Aleluia. O Evangelho é assim, ele sempre vai produzir. Amém, irmãos? Tudo bem que aqui está dizendo alguns varões. Então, o número dos que creram foi bem menor do que os outros, até porque já é 1/3, né? Pelo menos na divisão, mas não só na quantidade ainda menor ainda, porque alguns, eu estou falando de alguns, né? Eu estou falando só de grupo, pelo menos dos grupos já era 1/3, né? Mas diz a palavra de Deus que uns creram, e entre esses estava Dionísio, que cuidava ali do Areópago, que era muito provavelmente, aqui no texto, ele era o zelador daquele lugar, ele era o que administrava aquilo. E também uma mulher chamada Dâmaris. Essa Dâmaris está na glória. Amém, irmãos? Glória a Deus. E o Dionísio? Está na glória também, porque eles creram. Diga graças a Deus. Diga Deus seja louvado. Deus seja louvado. Irmãos, tem muitas pessoas que não escarnecem, mas que procrastinam. Não dá ainda. Eu ainda não sei. Deus vai fazer a obra. Deus vai fazer a obra. Né? E a pessoa fala dela mesma, Deus vai fazer a obra. E a obra de Deus é hoje. Amém, irmãos? Diga graças a Deus. Diga Deus seja louvado. Diga glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo. Ascensão, descida, ascensão do Filho ressurreto, descida do Deus Espírito Santo. Amém? Quando o Espírito Santo assume o comando, toma o volante na mão, ele conduz a igreja, e é expansão da igreja. A expansão da igreja aconteceu no poder do Espírito. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Na nossa vida, trazendo para a nossa vida, é a mesma coisa. Se você crê num Jesus ressurreto, se o Espírito Santo te enche, a sua vida será uma vida de expansão também. Agora, trazendo bem para você mesmo, né? Bem para nós, a nossa vida será de expansão. Nós vamos crescer na graça, nós vamos crescer no conhecimento até o dia clarear, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, até ser dia o quê? Perfeito. Amém, irmãos? Quando o sol chega lá no seu ponto alto, dia perfeito. Assim é a vereda do justo. Agora o ímpio, a Bíblia diz que ele tropeça e nem sabe onde ele tropeça. No mesmo texto, lá de Provérbios. Tropeça e nem sabe onde tropeça, porque está na escuridão. Mas a palavra de Deus é viva, eficaz e gloriosa. Diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Diga Deus seja louvado. E dê uma salva de palmas para o Senhor ressurreto, para o Espírito que desceu. Aleluia. E para o resultado da pregação de Paulo em Atenas, no Areópago. Aleluia. Pregou e alguns se converteram.
Aleluia! Glória a Deus por essa verdade. Aleluia! Que Deus abençoe a todos através dessa palavra. Amém, meus irmãos? Diga graças a Deus.